Como é bom estar novamente na presença do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está na sua casa. Ele está conosco todos os dias, como Ele nos prometeu. Hoje nós vamos ler em Daniel, capítulo 6, versículos 19 a 23, para que a gente possa estar analisando a palavra do Senhor nessa história que nos conta sobre a vida de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneiramente e mandou buscar a Daniel, tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Estamos, nesse dia, falando sobre uma situação que envolveu um homem muito justo. Daniel, ele era conhecido por ser extremamente honesto, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Sabe que quem falava isso sobre Daniel eram os seus próprios inimigos. Eles estavam com ciúmes de Daniel. Vou contar um pouquinho da história, né? Já estamos no reinado persa, e o rei Dario já era rei da Pérsia nesse momento, e ele tinha 120 sátrapas que estavam governando todo esse país, todo esse reinado, e tinha 3 governadores ou 3 presidentes sobre todos esses outros 120. E o rei Dario, então, vendo que Daniel era uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente honesta, tinha a intenção, diz aqui que ele se distinguiu entre os 3 e entre os outros 20, e nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em colocar Daniel sobre todo o reino, estabelecendo assim Daniel. Daniel seria como se fosse um primeiro-ministro. Haveria o rei, Daniel seria o primeiro-ministro, porque o rei Dario gostava de Daniel e tinha a intenção de colocá-lo nessa posição. É claro que política já é uma história antiga, e os 120 e os outros 3 também estavam enciumados de Daniel, e a Bíblia diz aqui que eles procuravam uma ocasião para acusar Daniel. No capítulo 6 de Daniel, versículo 4, diz que eles procuravam uma ocasião para acusar a Daniel, mas não puderam achar nem culpa, não puderam achar uma ocasião, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Quantos de nós podemos dizer a mesma coisa, né? É interessante que Daniel era um homem que servia a Deus com integridade. Por isso ele foi colocado dessa forma. Também servia de uma forma que ele era trabalhador, ele era diligente. A Bíblia diz que se nós formos diligentes, seremos colocados entre reis. Interessante, está aqui a prova de um homem diligente que fazia as coisas da melhor maneira possível e foi colocado para servir reis. Daniel já tinha servido Nabucodonosor, já tinha servido o filho de Nabucodonosor, estava agora servindo Dario e ainda iria servir o próximo rei, que era o rei Ciro. Então, um homem íntegro, né, colocado para servir reis, para que a glória de Deus chegasse aos ouvidos daquele rei, daqueles reis e daquele reinado.
Queridos, Deus, quando Ele nos chama, Ele tem um propósito na nossa vida. É necessário que nós sejamos fiéis, que nós sejamos encontrados fazendo a obra de Deus diligentemente, ou seja lá o que for, no seu serviço, o que for que você for chamado para fazer, porque aqueles que fazem as coisas com diligência serão colocados entre reis. Daniel, então, os seus próprios inimigos fizeram essa declaração: não conseguimos achar nele culpa alguma. Então eles disseram, para que a gente possa encontrar nele alguma culpa, nós temos que encontrar isso dentro da lei dele, da lei de Daniel, que ele serve a Deus, da lei do seu Deus. E então, eles foram ao rei, numa esperteza muito grande, e disseram para o rei Dario, como seria interessante se o rei colocasse uma lei no país que durante 30 dias ninguém pudesse fazer uma oração a nenhum outro rei, a não ser ao rei Dario. Você tem que se colocar sobre esse povo como um Deus, como autoridade absoluta, e eles têm que entender que a sua autoridade não pode ser questionada, e você tem que ficar, eles têm que te ver como Deus. E aquilo mexeu no ego do coração de Dario, porque ele nem sequer imaginava aonde que esses homens estavam querendo chegar. Na verdade, eles estavam querendo derrubar Daniel, sabendo que o rei Dario era amigo de Daniel, gostava muito de Daniel. Mas o rei não percebeu a astúcia deles. Então, o rei achou bom. Mexeu no ego dele, ele achou bom e fez um decreto mesmo, dizendo que durante 30 dias as pessoas não poderiam orar para nenhum outro Deus a não ser para o próprio rei Dario. Então fizeram aquele decreto e começaram a vigiar Daniel. A Bíblia diz que assim que o rei assinou o decreto, Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, ele foi para sua casa, no segundo andar, no seu quarto, onde as janelas estavam abertas, não se escondeu, e ele começou a orar, como ele fazia de costume. 3 vezes por dia, Daniel orava de joelhos, dando graças a Deus e pedindo ajuda, como ele costumava fazer. O interessante é que nós sabemos que temos que ser submissos às autoridades, temos que ser submissos, desde que as leis não estejam acima da palavra de Deus. E Daniel era submisso ao rei Dario, mas ele jamais poderia deixar de orar ao Deus vivo. O que seria de nós se nós decidíssemos não poder mais ou não querer mais orar aquele que pode fazer por nós todas as coisas, tem feito e tem nos abençoado. Então Daniel, apesar de ter todo o respeito pelo rei, pela amizade do rei, ele resolve continuar orando e não se escondeu. Continuou orando. E aqueles homens estavam vigiando Daniel. E foram contar para o rei, dizendo, foram contar para o rei da seguinte forma: ó rei, você não decretou um decreto que por 30 dias as pessoas não podem orar para outro rei? Ele, sim, e decretei, e assinei com o meu anel, e não a lei dos persas, quando for assinada com o anel do rei, não pode ser revogada. O próprio rei falou. E eles falaram, mas tem um aí, que que veio no cativeiro, junto com os cativos de Judá, que se chama Daniel, e que continua orando. E a Bíblia diz que o rei ficou extremamente entristecido, não porque Daniel estava orando, mas porque ele sabia que o decreto era irrevogável. Mesmo assim, por amor a Daniel, o rei ficou o dia todo, aqui diz que ele passou o dia todo, até o final da tarde ou da noite, tentando achar uma solução para essa situação que ele mesmo havia decretado. Mas não foi possível, porque a lei dos medo-persas não se pode revogar. Um decreto não se pode revogar. Então, no versículo 13, diz que eles responderam e disseram, este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que tu fizestes. E 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, no final da tarde, o rei, então, não teve jeito. Ele ordenou que trouxesse Daniel, no versículo 16, e o lançaram na cova dos leões. Era um tipo de
tratamento, vamos dizer assim, dado para criminosos, para pessoas de má índole, ou que fossem contra o reino. E esses leões, eles eram deixados famintos, para que quando a pessoa caísse lá dentro, ela fosse imediatamente devorada. E ainda por cima se colocava sobre aquela cova dos leões uma tampa, ou uma pedra, uma rocha, para que a pessoa não conseguisse, de alguma maneira, escapar. Então, diz aqui que foi colocada a pedra, né, sobre a boca da cova, e foi selada com o rei, com o próprio anel do rei, e também dos outros grandes, para que nada se mudasse desse decreto a respeito de Daniel. Então o rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não quis música, não quis danças, não quis conversa, só ficou de noite entristecido e pensando no que aconteceria com Daniel. E a Bíblia diz que logo de manhãzinha, bem cedo, bem antes mesmo do sol nascer, o rei se levantou e foi direto para a cova. Mas ele, pela voz triste que ele estava, como nós lemos aqui hoje, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite de jejum. No próximo versículo, pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões, e chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Por que ele estava com voz triste? Porque ele já pensava que Daniel já estava morto. Ele não tinha esperança. Mesmo assim, ele foi e perguntou: Daniel, servo do Deus vivo, como que esse rei sabia que Daniel era servo do Deus vivo? Queridos, Daniel serviu no tempo de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, porque ele não quis se humilhar diante de Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi transformado num ser que perdeu a sua mente e comia grama e morava no pasto, até que ele resolveu dar glória a Deus. Isso no tempo de Daniel. E essa história ficou conhecida por todos os reis da terra. Porque o próprio Nabucodonosor havia escrito uma carta de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o rei, o Deus Todo-Poderoso a quem Daniel servia, estava acima de todos os outros deuses. E essa história se espalhou. Então, de uma certa forma, Dario sabia que Deus, né, a quem Daniel servia, era um Deus que se contava as grandes histórias sobre eles. Então ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te do poder ou dos leões? Então Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive eternamente, rei, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então a Bíblia diz que o rei se alegou sobremaneiramente, ou sobremaneira de modo tremendo, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel foi tirado daquela cova sem nenhum dano, porque ele crera no seu Deus. Nós estamos passando por situações em que às vezes a gente se sente nessa cova de leões. A gente se sente dentro da cova e às vezes com a tampa fechada. Não, parece que não tem saída. São situações que parece que estão escuras. Aonde nós estamos, existem muitas coisas querendo nos devorar, medos, ansiedades. Talvez as pessoas possam estar passando dificuldades financeiras, sem saber o dia de amanhã. Talvez pessoas que estejam com seus amados num hospital, internados. Existem tantas situações nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. E nós sabemos que, às vezes, parece escuro. Às vezes parece que não tem saída. E o que é pior, parece que junto conosco, às vezes, estão coisas difíceis nos pressionando e querendo nos devorar. Coisas que querem nos devorar, como o medo. Coisa horrível viver de medo. O medo nos paralisa. O medo não nos deixa ver o dia de amanhã, tira a nossa perspectiva de futuro.
A ansiedade tira a nossa alegria, traz angústia. E tudo isso nós às vezes enfrentamos. Mas o que fazer? A Bíblia diz que Daniel ficou lá dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. E ele ficou lá dentro e o Senhor enviou um anjo. Anjo não precisa de porta aberta para passar. Anjo não precisa de tirar a pedra para entrar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou com tudo aquilo que estava selado, aquela pedra, aquele selo do rei e dos outros homens. O anjo do Senhor entrou ali e fechou a boca dos leões. E eu te convido hoje, amados, você que está ouvindo essa palavra, você que está na sua casa, talvez passou um dia preocupado, talvez passou um dia pensando no que você precisa resolver, talvez até mesmo amanhã. Saiba que ainda hoje o Senhor pode enviar o seu anjo. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a nosso favor. O Senhor envia o seu anjo. Nós devemos orar, confiar no Senhor. Diz aqui que não houve dano algum em Daniel, porque ele creu no Senhor, seu Deus. Ele confiou plenamente em Deus. E por isso o Senhor enviou o anjo. E trouxe completa, vitória. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está acima das circunstâncias, Deus está acima dos decretos humanos, Deus está acima daquilo que nós, às vezes, colocamos a nossa confiança. Talvez você ainda não recebeu um auxílio que precisava. Talvez você ainda não chegou nas tuas mãos a ajuda que foi prometida. Mas eu posso te dizer uma coisa: os que confiam no Senhor, de maneira nenhuma, ficarão decepcionados. A Bíblia diz que não terão falta de nada aqueles que confiam no Senhor. O que nós devemos então? Senta onde você estiver, coloca o seu coração em paz e começa a agradecer. Começa a agradecer e dizer: Senhor, obrigado. Porque o Senhor vai enviar seu anjo. Talvez o Senhor já até enviou o anjo, você ainda não viu a resposta. Houve ocasião em que Daniel orou 21 dias e o anjo não apareceu com a resposta, porque o anjo estava lutando nas regiões celestiais. Mas ainda que demore 21 dias, saiba que Deus já enviou o anjo e a resposta vai chegar e você vai muito se alegrar, porque o nosso Deus não é Deus que perde uma batalha. Nós confiamos no Senhor e na força do seu poder. E o mais interessante, a Bíblia diz que aqueles que se levantaram contra Daniel foram imediatamente chamados, o rei mandou pegar aquelas pessoas e foram jogados dentro da cova. Interessante que a Bíblia diz aqui que antes de chegarem no fundo da cova, foram despedaçados pelos leões. Então não eram os leões que estavam sem fome. Porque se os leões estivessem sem fome, eles também não teriam comido essas pessoas que foram jogadas dentro da cova. Isso é para provar que os leões estavam famintos, mas a boca dos leões tinha sido fechada a favor de Daniel. Então, queridos, sabemos que Deus é o Deus de justiça. Quero te dizer uma coisa: existem batalhas que não são para nós batalharmos. Existem situações que não é para você lutar. Existem algumas histórias que dizem, no Antigo Testamento, nessa batalha não tereis que pelejar. Por exemplo, as acusações de Daniel. Daniel não se levantou contra eles, Daniel não ficou com raiva do rei, Daniel não tentou fazer uma fofoca contra aquelas pessoas que estavam contra ele, não tentou incriminá-los. Daniel se calou. Confiou no Senhor. O Senhor não somente livrou, mas também fez justiça. E a Bíblia diz que o Senhor diz: minha é a vingança, eu recompensarei. Entrega no Senhor, não faça justiça com as próprias mãos, confia nele e ele tudo fará por você. Que Deus possa trazer isso ao seu coração, essa confiança plena que o Senhor, ele olha por nós e que ele batalha por nós. Interessante que no versículo 28 diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Já tinha falado anteriormente que ele tinha prosperado no reinado de Nabucodonosor e tinha prosperado no reinado do filho de Nabucodonosor. Mas observe bem que todas as vezes que diz que Daniel prosperou, foi precedido
de uma grande luta, às vezes até mesmo enfrentando a própria morte. Então, queridos, a nossa prosperidade muitas vezes está ligada a uma luta, mas está ligada na atitude que nós temos durante a luta. Seja fiel, confie no Senhor e saiba que essa luta vai passar e depois disso, a Bíblia diz que Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Prosperidade não é simplesmente riqueza, mas é ter nossas necessidades supridas. Que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar. Oremos. Pai, te louvamos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, neste momento, pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional, pela forma gloriosa como o Senhor nos protege, como o Senhor nos conduz em vitória. Te damos graça. Sabemos que muitas vezes somos jogados dentro de uma situação em que nada podemos fazer, não temos saída, não vemos a luz. Senhor, e somos rodeados de leões ferozes querendo nos despedaçar, mas sabemos que a nossa confiança está no Senhor, sabemos que tudo podemos em Ti, que nos fortalece. Pai, portanto, nesta noite, colocamos em Ti toda a nossa confiança. Senhor, sabemos que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo do que pensamos. E te damos glórias e te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um restante de semana abençoado. E que domingo estaremos novamente aqui nesse live, falando da palavra de Deus para você. E quero dizer para você que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, nós possamos dizer amém e amém. Deus abençoe.